E aí, tudo bem? Como é que você está? Todo mundo está falando sobre a guerra de Israel contra o Hamas. Esse grupo terrorista que assassinou várias pessoas em Israel em 7 de outubro de 2023, no ano passado. Muita gente está dizendo que a menina dos olhos de Deus ainda é Israel e que antes da volta de Jesus tudo vai girar em torno do povo de Deus, ou seja, de Israel. Alguns pastores e influenciadores da internet estão interpretando uma profecia sobre o secamento do rio Eufrates, dizendo que a causa do secamento do rio Eufrates é para que um exército muito grande de soldados vindos do Oriente atravessem as margens do Eufrates para lutar contra Israel, cumprindo a profecia de Apocalipse 16. Eles dizem também que esse exército é a união de alguns países como China, Coreia do Norte, Irã, Síria e outros países mais. E que esses países lutariam com Israel com mais de 200 milhões de soldados atravessando o Eufrates seco. E nesse ataque contra Israel se cumpriria a profecia. E ainda mais eles chamam esses países de os reis do Oriente. Tudo isso porque Israel é ainda considerado pelo mundo o povo escolhido por Deus, que foi tirado da terra do Egito e ainda recebe as bênçãos de Deus como povo, como nação. Agora, em primeiro lugar, o que a Bíblia fala sobre esta profecia de Apocalipse 16? E mais, será que Israel ainda é o povo de Deus? Ou melhor dizendo, será que esses profetas da internet não estão mentindo e não sabem absolutamente nada de profecia? Abra sua Bíblia e nós vamos ver isso juntos. Ou ligue aí a sua Bíblia, né? Nós estamos em tempos modernos, e vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 16, 12. O texto diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vem do Oriente. Esses profetas da internet dizem que o derramamento da sexta taça sobre o rio Eufrates e o seu secamento é literal. Que o rio secaria como está acontecendo hoje. E que o secamento do rio prepararia o caminho para esses reis atravessarem o Eufrates para atacar Israel. Eles não conseguem distinguir a interpretação simbólica e interpretação literal. E misturam tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ou você interpreta simbolicamente ou você interpreta literalmente. Não dá para misturar as duas coisas. Tá certo? Agora, por exemplo, como levar para a literalidade uma mulher vestida de sol com lua debaixo dos pés? De Apocalipse 12, 1. Não tem como. Não existe uma mulher vestida de sol com lua debaixo dos pés. Não existe isso. Isso é simbólico. E como entender literalmente uma besta que tinha 10 chifres lá de Apocalipse 13, 1? E como levar para a literalidade 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra de Apocalipse 7, 1? A minha pergunta, a terra não é redonda? Ela possui cantos? Então não dá para a gente levar para a literalidade quando nós estamos falando de profecia, quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse e também o livro de Daniel. A grande sacada para entendermos o Apocalipse é antes entendermos lá o Antigo Testamento. E a pergunta que eu faço é, houve alguma ocasião no Antigo Testamento que o rio Eufrates secou? Claro que sim. Então será que esta profecia não está se referindo a esse secamento lá no passado de forma literal? E o secamento do rio Eufrates hoje não é simplesmente uma crise hídrica por causa do aquecimento global? Para vocês terem uma ideia, o rio Eufrates percorre 3 países, mas a sua maior extensão corre lá no Iraque. O rio Eufrates banhava a cidade de Babilônia e os muros de Babilônia foram construídos sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava por baixo da cidade de Babilônia. Quando os medo-persas cercaram Babilônia por volta do ano 539 a.C., eles não tinham como invadir a cidade. Isso porque as muralhas das cidades naquela época eram intransponíveis. Aliás, as estratégias de combate naqueles tempos eram as seguintes. Eles cercavam a cidade por algum tempo. Quando faltava água e comida, ou a cidade saía para lutar contra o exército,
que cercava, ou eles se rendiam. Já as muralhas de Babilônia eram intransponíveis. Os historiadores contam que em cima das muralhas andavam de 7 a 12 carruagens, uma do lado da outra, dependendo do tamanho delas. Para vocês terem uma ideia da largura dos muros de Babilônia. Os medo-persas pensaram assim: vamos cercar a cidade, nós esperamos acabar a comida e a água e eles irão se render, ou vão sair para lutar. Só que no caso de Babilônia, essa estratégia não iria funcionar, porque Babilônia tinha água à vontade que passava por baixo das suas muralhas, a água do rio Eufrates, e passa até hoje. E passando por dentro da cidade, e eles tinham também um estoque de alimentos para meses. E eles tinham também dentro da cidade plantações. Só que há 150 anos antes de Ciro nascer, que foi o conquistador medo-persa, Deus havia chamado Ciro pelo seu nome. E Deus havia dito como ele iria invadir Babilônia. Existe um cilindro de Ciro no Museu Britânico em Londres e ele descreve como foi que Ciro invadiu Babilônia. O que ele fez? Ele desviou o curso do rio Eufrates e o leito do rio secou. Quando as águas do rio baixaram, os medo-persas passaram por debaixo da muralha. Quando passaram por baixo da muralha, havia uma segunda muralha que devia estar fechada, uma porta que deveria estar fechada. Mas misteriosamente essa porta ela estava aberta. E Deus havia dito: eu vou secar os rios diante de você e vou abrir as portas que jamais se fecharão. Disse de quem? Disse de Ciro, 150 anos antes de Ciro nascer. Eles passaram por baixo da muralha, passaram pela segunda porta que estava aberta, invadiram o palácio na mesma hora em que Deus havia escrito na parede do palácio para o rei: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Agora, por que o rio Eufrates secou no Antigo Testamento? Para que os reis Medo e Persas invadissem Babilônia. E esses reis vinham do Oriente. E a consequência histórica disso foi para que o povo de Israel fosse libertado, pois eles eram escravos no cativeiro de Babilônia. Fazendo um paralelo profético, porque o rio Eufrates seca nos últimos dias, para que Deus liberte o seu povo. Querem ver? Nos últimos dias, apesar do secamento do rio Eufrates ser literal por causa da crise hídrica, a linguagem profética é simbólica. A profecia diz que o rio Eufrates seca para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Alguns citam a China e a Coreia do Norte, que vêm do Oriente, mas não precisamos ser muito estudiosos para vermos que outros grandes obstáculos superam o rio Eufrates: a distância, as montanhas, os terrenos hostis e muito mais. Na época da cheia, só para vocês terem uma ideia, o rio Eufrates fica com 150 metros de largura. Isso seria um obstáculo para um exército atravessar em pleno século XXI um rio como esse? Que justificaria ele secar na profecia? Claro que não. Preste atenção no que eu vou te explicar. Em profecia, águas significa povos, nações, tribos e línguas, certo? E a Babilônia mística, que nós sabemos que é a prostituta de Apocalipse 17, é um poder religioso e que todas as características apontam para a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Isso é um tema para outro estudo, tá? Mas a gente um dia vai estudar isso aí. Quando cai a quinta taça, e a profecia cita a queda de Babilônia, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, todas as nações do mundo retiram o apoio de Babilônia. Então o secamento do rio Eufrates se dá simbolicamente quando as nações, povos, línguas retiram o apoio de Babilônia, ou seja, retiram o apoio da Igreja Católica Romana, que a esta altura estará comandando o mundo num governo único mundial. Na sequência da profecia, quando isso começar a acontecer e secar as águas do rio, é o momento dos reis aparecerem. Alguns teólogos dizem que os reis são Jesus e os anjos. Que é Jesus, tudo bem. Mas os anjos não. A profecia fala de reis no plural, de igual poderio e estirpe. E eu creio
que os reis representam Jesus e uma novidade agora para você, e Deus o Pai. Eu acredito que Deus o Pai volta com Jesus. Primeiro, por causa da meia hora de silêncio no céu, dando a conotação de que o céu neste momento estará vazio. Segundo, Deus o Pai não perderia o maior evento do universo por nada. A palavra também diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu volto a repetir, os reis na profecia que vêm do Oriente é nada mais, nada menos que a volta do Senhor Jesus. E de Deus o Pai que volta com ele. Jesus não vem sozinho, ele volta com o Pai. Apocalipse 6 diz que Jesus virá em poder, em grande glória, à destra do Pai. E mais, em Apocalipse 6, os ímpios também saem correndo, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Percebem aí? Aquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, duas pessoas. Porque chegou o grande dia, eles terminam o verso, porque chegou o grande dia da ira deles, e o texto ainda vai para o plural. São duas pessoas. E eles voltam para libertar o Israel, só que o Israel espiritual. E aí algumas pessoas que não acreditam no Espírito Santo como Deus perguntam assim: e aí? Deus o Pai, Deus o Filho volta e o Espírito Santo? O Espírito Santo já está aqui na terra por ocasião da volta de Jesus e de Deus o Pai. Entenderam o secamento do rio Eufrates? Agora, Israel ainda é o povo de Deus? Primeiro, quando Jesus morreu na cruz, o evangelho foi aberto aos gentios. E quem são os gentios? Todos os não-judeus. E o povo de Israel, como nação, ou seja, os judeus, perdem ali o status de povo exclusivo de Deus. O povo de Deus, depois da morte de Cristo, passou a ser todo aquele que aceitasse Cristo como seu Salvador e seu Evangelho. E aí nasceu o Israel espiritual. E de todas as nações, tribos, línguas e povos. E você pode comprovar isso em Atos, no capítulo 11, no versículo 19 a 30. Paulo, um dos apóstolos de Cristo, foi chamado de apóstolo dos gentios. Segunda coisa, nem dá para Israel como nação que nós conhecemos lá no Oriente Médio ser o povo de Deus. A Bíblia se refere a Jesus Jesus Cristo como sendo Deus. E você pode ver alguns textos como Filipenses 2, 5 a 7, João 1, de 1 a 3, Lucas 22, de 6 a 71, João 5, de 14 até o 18, e outros tantos versos bíblicos que dizem que Jesus Cristo é Deus. Mas, infelizmente, Israel, os judeus, não acreditam que Jesus é Deus. Pode ser que alguns israelitas que aceitaram a Jesus acreditam que Jesus é Deus, mas não Israel como nação. Como ser povo de Deus dessa maneira? Outra coisa, eles não contam o tempo como nós contamos, antes e depois de Cristo. Eles não dão a importância devida à pessoa de Cristo. Os judeus estão no ano 5.784. Eles são monoteístas, ou seja, acreditam somente em um Deus. Eles não acreditam na Trindade, por exemplo, com tantas evidências provando que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus, juntos com Deus o Pai, formando a Trindade. Israel não aceita absolutamente nada disso. Não dá para ser povo de Deus assim. Ou será que Deus não se revelaria dando entendimento ao seu povo sobre o seu Filho e sobre o Espírito Santo? Então não acredite em tudo o que falam para você na internet. Quer saber se essas pessoas estão mentindo? Estude a Bíblia. Quer aprender a verdade sobre a palavra de Deus? Estude a Bíblia com gente séria. Existe uma instituição que estuda a Bíblia gratuitamente com você. Faz lá uma busca no Google por Cursos Novo Tempo, que você vai estudar e aprender as verdades bíblicas, porque este pessoal atende os quesitos de povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você não vai se arrepender e ninguém vai enganar você nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Tá bom? Saber e conhecer sobre a palavra de Deus
pode determinar a tua salvação ou a tua perdição. Corre atrás. Boa semana para você e um beijo no seu coração. Tchau, tchau.